E aqui a gente tem um super convidado. O Gui é o nosso super voluntário do Proa, né? Eu brinco que a gente só não paga salário para ele, mas todo o resto ele faz como colaborador do Proa. Então, para a gente fechar o nosso Protec antes do desafio de marketing, né? Então, todo mundo fique motivado. Queria convidar agora o Gui. Vou falar um pouquinho sobre o Gui Afonso, ele trabalha na Visa, e aí ele vai falar sobre trajetória internacional na carreira de TI. Coincidentemente, um assunto que eu percebo que está todo mundo muito interessado, né? Realmente o real está desvalorizado, né, Wesley? Ninguém mais quer ganhar em real. Tá certo, tá certo. Bom, gente, vamos lá, falando um pouquinho sobre o Gui. Cientista da computação, mestre em administração pela FEI, possui MBA em gestão da informação pela Universidade of Wales. Sua carreira é pautada na execução e liderança de projetos em tecnologia e operação de sistemas de alta demanda. Trabalhou em diversas empresas multinacionais e atualmente é head de integração de clientes digitais para a Visa Europa. Presta atenção na Europa. É apaixonado por educação e novas tecnologias e também é um grande entusiasta sobre inteligência artificial e machine learning. Então, com muito prazer, Gui. Ótimo te ver aqui. Bola contigo. Legal, muito legal ouvir a fala da Vanessa e da Marcele. Nossa, agora eu fico numa posição difícil, porque a fala das duas foi uma fala tão legal e tão poderosa. Eu fico Agora minha barra subiu, né, para falar com o pessoal do Proa. Bom, vamos lá, pessoal. Eu costumo dizer que meu coração está aí no Proa. Então, quando eu olho para minha trajetória e eu olho para trás, eu vejo o Proa na minha vida, mas naquela época o Proa não existia ainda. Então, eu vou contar essa questão para vocês. E hoje eu vejo vocês aí participando do Proa, é como se eu olhasse para o meu passado e agora eu vejo o potencial que vocês podem alcançar. O Proa está sendo uma alavanca para vocês. Então, fico muito feliz de ver todos vocês participando do Proa e a certeza de que o Proa vai mudar a vida de vocês para frente. Então, assim como a Vanessa falou, Marcelo, eu vou trazer um pouquinho da minha trajetória. Então, sou cientista da computação, mas começo minha carreira lá atrás. Eu venho do interior de São Paulo, então venho de uma cidade bem pequena, 8, 10 mil habitantes, só que eu sempre tive o sonho grande de entender e saber como fazem as coisas, como as coisas eram feitas, e também de família humilde, como todo mundo. E o ponto era, eu preciso estudar. Eu tinha a certeza de que o estudo me levaria para frente. Como? Eu não sabia ainda. Só que eu sabia que eu tinha que estudar e tinha que conhecer coisas novas. Foi aí que eu termino o ensino fundamental e começo no ensino médio técnico, na ETEC. Porque até então, minha família não conseguiria pagar uma escola particular, então toda a minha trajetória foi em escola pública, e eu entrei na ETEC. E a ETEC ela foi esse divisor de águas para mim que o PROA está sendo para vocês. Então, eu consegui me profissionalizar durante o ensino médio, fazendo a ETEC, sou técnico em eletrotécnica pela ETEC de Mococa, lá no interior de São Paulo, e eu digo que isso mudou completamente a minha vida. Só que eu sou de uma cidade pequena do interior e eu tive que mudar para essa outra cidade onde tinha ETEC. Então eu estudava das 7h30 da manhã às 6 da tarde, período integral, todo o tempo, e morando ali sozinho com 15, 16, 17 anos. Então tinha que, ao mesmo tempo, ter uma disciplina muito grande em que eu morava sozinho, ninguém me acordava para estudar, eu tinha que estar lá, eu tinha que atender as aulas, tinha que aprender. Então, foi uma coisa muito importante na minha vida. Por quê? Aí vem o próximo passo, São Paulo. Vamos para o grande centro, vamos para São Paulo. Mas como que eu vou para São Paulo? Eu não tenho condições de me manter em São Paulo, não tenho condições de... Como é que eu faço? Só que eu já era eletrotécnico, eu já tinha um ensino técnico, assim como vocês têm a programação hoje. Eu conseguia me sustentar. Então, eu cheguei em São Paulo, aluguei, dividi um quarto numa pensão. Falei, beleza, agora vamos ver o que essa selva de pedras tem pela frente. Sempre muito curioso. E a Aline falou uma coisa que reflete muito, assim, até hoje na minha vida,
que é a questão, nós que partimos de um ponto mais distante, a gente tem uma trajetória muito maior, e às vezes a gente cansa um pouquinho, porque a nossa corrida, o nosso peso é maior, a nossa competição, a gente tem que ser melhor, só que quando a gente olha para trás, a gente andou alguns bons quilômetros, então dá aquela parada, respirada, recentra. Eu até vou compartilhar uma figura com vocês que eu utilizo muito quando eu preciso me recentrar. E aí fui para São Paulo. Nossa, legal. Comecei a trabalhar numa empresa que eu instalava alarmes de segurança biométrica, então íris, fingerprint, o dedo, impressão digital e tudo mais. E eu falei, uma coisa que surgiu aqui, que depois eu vou levar também, faculdade, eu preciso ter faculdade. E naquela época, faculdade era, o peso de ter uma faculdade era ainda maior, então assim, eu tinha que ter faculdade. Falei, gente, mas como é que eu vou fazer faculdade? Eu pago aluguel aqui e não consigo passar numa faculdade pública, porque o ensino técnico, o técnico da ETEC naquela época, eu tinha só o primeiro ano de português, matemática, física, química, os outros eram só matérias técnicas. Então eu saía muito bem para o mercado de trabalho, mas com defasagem para prestar vestibular e passar numa faculdade pública. Falei, vamos ver o que eu consigo pagar aqui, né? Fiz o vestibular, passei na faculdade em ciência da computação, e aí era aquela questão que eu trabalhava como estagiário, ganhava meu salário que eu pagava o aluguel e a faculdade. Falei, a faculdade, gente, vamos ver o que a gente faz. Então, eu fazia um semestre de faculdade, não conseguia pagar esse semestre de faculdade, ia no banco, pedia um empréstimo, pagava o semestre anterior, e assim eu fui fazendo até terminar a faculdade. Então, era o jeito que dava, assim. E eu lembro nessa época que a gerente do banco eu era espero muito gente boa. que o juro era abaixo nessa época, viu? Porque Não, senão era extra, eu acho que eu paguei umas 3 faculdades. pagou umas 3 faculdades. Mas era a maneira que eu tinha ali naquela época de terminar a faculdade. E era um curso muito pesado, o curso de ciência da computação. Então, tinha um ponto de programação muito forte, a parte de infraestrutura, e foi aí que eu mudei de trabalho. Então, comecei em outro trabalho, onde eu comecei a ganhar mais, então conseguia balancear um pouquinho, pagar um pouquinho mais a faculdade, pagar meu aluguel em São Paulo, entender como faz, e nunca me sobrava muito para curso extracurricular e tudo mais, mas sempre muito atento ao que acontecia no mercado. E eu tinha sempre um desejo, quero ver o exterior, como é que funciona o exterior, como é que a coisa funciona lá. Eu até, inspirado pela Vanessa, tenho uma fala também. E como é que funciona o exterior? Mas aquela coisa, fazendo faculdade, pagando faculdade, trabalhando e tudo mais, eu sabia que eu tinha que estudar, sempre. E eu tinha que... O que eu descobri nessa minha próxima passagem, que eu comecei a faculdade, comecei a morar em São Paulo, já tinha muita interação com várias pessoas, que eu trabalhava no grupo Estácio, em São Paulo, era que eu tinha que descobrir o que eu era bom. Outra coisa que a Aline falou também, o que eu era bom. Qual que era a minha diferença para aquele ambiente de trabalho? E uma diretora minha na época falou, Gui, você é muito bom em traduzir termos técnicos para quem não é técnico, para quem não entende disso. Interessante. E outro ponto que eu era bom também era banco de dados. Eu não era tão bom em programação, mas eu era bom em banco de dados e falar com o pessoal, traduzir como o sistema funcionava. E nisso veio que eu comecei a ser muito bom em relatório. Então, os diretores, vice-presidentes, eles pediam relatórios para mim, porque eu conseguia manipular o banco de dados e conseguia entender o sistema. Então, eu descobri que eu tinha esse diferencial. E aí foi onde eu tive minha progressão de carreira, terminei a faculdade, e aí, terminando a faculdade, falou, opa, e aí? O que tem agora? Qual que é o próximo passo? Falei, o próximo passo é meu grande sonho de ir para o exterior, de ver o que acontece lá fora, de ver como a banda toca lá fora. Mas e o dinheiro? E ainda eu tinha que pagar a faculdade. Falei, epa, como é que a gente vai fazer? Falei, ok, vamos, a única coisa que tem que se fazer é trabalhar. Eu lembro que eu arrumei um segundo emprego e eu trabalhava das 6 da manhã às 11 da noite para fazer o meu pé de meia
para viajar no ano seguinte. Então, 1 ano e meio antes de viajar, eu já tinha aquela meta e comecei a olhar isso como uma meta mesmo. E um ponto que a gente falou aqui, estudar inglês. E isso era básico. O inglês tinha que ser estudado, eu tinha que dominar o inglês, mas como? Como? Lendo. Eu até lembro hoje que tinha um livro da Cambridge que chama Interchange. Eu carregava aquele livro debaixo do braço, ia reescrevendo, ia lendo. Para mim, ver pessoa gringo em São Paulo, para mim, parecia um extraterrestre, porque eu queria falar para ver se eles conseguiam me entender. Então, foi explorando um pouco nesse sentido. Fiz meu pé de meia, consegui, pedi demissão, então, com fundo de garantia, com todo aquele dinheiro, partiu Europa, cheguei aqui na Europa, em Londres, e aí, o que eu vou fazer? Como é que eu vou me sustentar? O dinheiro vale muito menos. E aí eu fui trabalhar num restaurante, num café, e eu lavava prato. Gostava? Mas aquilo pagava meu aluguel, pagava minha comida, pagava tudo mais. E mais uma vez eu sabia que se eu estudasse e se eu focasse no que eu era bom, eu ia conseguir fazer a diferença. E aí eu mandei o currículo para um monte de lugar, para um monte de empresas que eu sabia que tinham conexões com a América Latina ou que tinham conexões com o Brasil, porque eu falei, opa, falo português, posso ser diferencial, sei de tecnologia. E aí uma dessas empresas me contratou. Então, saí do café, parei de lavar prato e fui trabalhar nessa empresa. Mais uma vez, a Aline, sempre parafraseando a Aline. Tinha medo? Muito, mas foi com medo mesmo. E a questão do inglês, que alguém perguntou, você nunca vai saber que está pronto para falar inglês, você tem que falar. Então, o que aconteceu comigo aqui, especialmente com o sotaque britânico, que é um pouquinho mais difícil, não que é mais difícil, depende do ponto de vista, eu conseguia falar do meu jeito, só que eu não conseguia entender o que as pessoas queriam falar. Eu falei, não tem legenda, gente, não tem closed caption, eu não entendo vocês. E aí, naquela época, fui evoluindo no inglês, consegui trabalhar nessa empresa que pagava um salário baixo, mas ok. E aí veio meu diferencial de tecnologia. Eu sei tecnologia. E aí eu lembro que nessa empresa que eu trabalhava, eles precisavam de uma pessoa para fazer a manutenção do sistema e tinha muito problema de rede de dados mesmo. Tinha muito problema. E rede era o meu ponto, que eu nunca fui muito bom em redes porque eu não enxergo cor, sou daltônico. Então, enxergar a cor dos cabos de rede para mim era muito difícil. Só que era o que tinha ali, o que eu conseguia um dinheiro extra, que eu conseguia recabear a empresa, modernizar a rede. Falei, vamos assim mesmo. O trabalho que uma pessoa normal conseguiria fazer em 15 minutos, eu levava 1h30. Porque eu tinha que olhar a cor, comparar e tudo mais. Mas falei, vamos, vai funcionar. Te dou a minha garantia que vai funcionar. E aí eu descobri uma outra questão, que as pessoas passavam a confiar em mim. Então, esse ponto da confiabilidade, de você passar uma confiança, seja para o seu chefe, para os seus colegas de trabalho, para outras pessoas, que o que você promete, você vai entregar bem ou muito bem, é muito importante. E eu descobri que as pessoas confiavam em mim. E aí, queria estudar mais uma vez, mas cadê a grana, gente? Cadê? Não, aluguel aqui na Inglaterra é caríssimo. E aí eu virei para minha chefe na época e falei, olha, eu quero me ajuda a estudar. O que a gente pode fazer? Ela falou, então, Guilherme, vamos fazer o seguinte, você trabalha a mais com tecnologia, fazendo o cabeamento da empresa, vendo todas as políticas de tecnologia que a gente tem, vamos olhar por esse lado, e você faz como um trabalho extra e a gente vai te pagando. Falei, ótimo. Só que aqui na Inglaterra não se estuda de noite, não tem curso extra, é durante o dia e é integral. E eu queria fazer minha pós-graduação, porque eu percebi que eu fiz ciência da computação, eu sabia muito de tecnologia, mas me faltava gestão, eu não tinha o ponto da gestão. E aí eu falei, vou fazer uma pós em administração. E aí foi essa empresa que eu trabalhava que bancou
a minha pós-graduação, só que eu trabalhava 7 dias por semana, literalmente, de segunda a segunda, porque eu não tinha 3 dias da semana que eu ficava estudando, por ser integral, e os outros dias eu trabalhava também em tempo integral. Então, era um trabalho muito intenso, só que eu sabia que aquela qualificação ia me mover adiante e também era o estudo que ia me progredir. E aí, beleza, fiz a pós-graduação em administração, foi super legal para me dar essa camada mais de gestão, de entender mais as coisas. E aí eu falei, opa, não, quero voltar para tecnologia, e aí eu fiz um MBA aqui no mesmo esquema, trabalhando 7 dias por semana, fazendo trabalho extra para pagar a faculdade, e aí eu fiz um MBA em gestão da informação. Foi excelente, foi muito bom mesmo, e sempre trabalhando muito. E aí chegou um ponto que eu acho que a gente precisa ficar muito atento na carreira, é que se reconhecer, falar, opa, eu sou profissional, eu aprendi isso, eu sei Java, eu sei Python, domino a inteligência, um pouco de programação e inteligência artificial, domino um pouco de banco de dados. Qual é o meu valor? Aonde eu estou valendo mais? E aí foi o ponto que eu olhei para mim e falei, opa, peraí, eu sou um imigrante aqui na Inglaterra, que estudou na universidade inglesa, que fala inglês. Sou mais um no meio da multidão. Mas o Brasil está bombando. Então, as empresas estrangeiras estão indo para o Brasil e precisam de demanda. Foi onde eu voltei para o Brasil, isso em 2012. 2012, voltei para o Brasil, já falando inglês, eu fui absorvido pelo mercado de trabalho muito rapidamente, porque era pessoa diferente, que tinha morado fora, que tinha essa experiência em empresas internacionais, e aí foi onde trabalhei na Elavon Citibank, depois da Elavon passei pela Adyen, que é um banco holandês, e depois disso vim para a Visa América Latina, trabalhando aí em São Paulo, gerenciando toda a operação. Uma coisa que já nessa trajetória, quando eu voltei para o Brasil, uma das coisas que teve uma pergunta aqui foi a questão da faculdade. A faculdade faz diferença? O nome da faculdade? Hoje não mais. Hoje não tem esse peso, mas antigamente tinha, assim, vários processos seletivos que eu me candidatei, eles pediam 3 faculdades só. Ou você tinha que ser graduado nessas 3, ou você nem chegava a participar do processo seletivo. E eu achava aquilo uma tremenda injustiça, porque eu falava assim, mas quem está me rotulando? Eu sei o que eu sei do meu potencial. A faculdade que eu fiz não me define. O ponto de onde eu parti também tem uma trajetória muito longa, eu acho que isso tem que ser avaliado. Então, antes tinha, hoje não tem mais isso não. O que conta muito é o que você sabe e o que você entrega para o mercado. E aí, trabalhando nessa empresa, no Citibank, depois indo para o banco holandês, e agora na Visa, vocês podem notar que o inglês é praticamente mandatório para todas essa trajetória. É o inglês de Shakespeare que você precisa? Não. Você precisa se comunicar, se fazer entendido. E uma outra coisa muito, muito interessante é, se você sabe tecnicamente, se você tem segurança técnica de que você sabe Java, que você sabe JavaScript, que você sabe entregar aquele sistema, o inglês, não que ele vai ser secundário, mas você vai ter tanta confiança em você mesmo que você vai conseguir passar a sua mensagem em outro idioma. Então, o inglês é super importante, mas a confiança em você e o seu ponto para você se centralizar e falar, olha, isso realmente eu sei, isso realmente eu consigo entregar, vai ser o divisor de águas para vocês. E aí, recentemente, eu era responsável pela operação da Visa América Latina, e aí, durante a pandemia, tudo muda, a Visa me expatriou aqui, estou em Londres de volta, agora eu sou responsável por toda a integração de clientes digitais aqui da Visa Europa, e chegando aqui na Visa Europa, estou expandindo o meu time, gente de todo lado, muita cultura, uma coisa que eu acho super legal. E aí eu percebi que o RH me mandava currículo só de homem, só de homem. E eu não consigo, na verdade, saber se é homem, se é mulher. Uma coisa que eu peço para
o currículo não ter foto, não ter gênero. E eu recebia o currículo e alguns nomes, ou pelo LinkedIn, eu conseguia perceber que era majoritariamente homem. E aí eu falei para o pessoal de recrutamento, falei, eu vou começar o processo de novo quando tiver 50-50. 50% de homem, 50% de mulher, isso para a gente seguir. E aí estou conseguindo trazer mais mulheres para a equipe, porque eu acho que as mulheres pensam um pouquinho mais rápido que nós homens. E também para ter uma equidade, trazer um pouco de balanço e diversidade para o time. E aí, estando aqui na Inglaterra, mostrando toda essa questão de idioma e de tudo mais, meu time é formado por gente de todo lugar. Falam inglês de Shakespeare? Não, nem eu, nem minha chefe, nem o presidente da Visa Europa. Porque o que vale é você se comunicar de maneira autêntica. Então, o que eu vejo muitos processos seletivos, é a pessoa falando, eu não falo inglês suficiente, eu não vou porque eu não estou seguro. Vai com medo mesmo, se comunique. O primeiro processo seletivo, às vezes, não é legal. Às vezes, e eu costumo falar muito para a minha equipe, que é, façam processos seletivos dentro e fora da empresa. Aí o pessoal me olha com o olho assim, mas você está falando que você vai mandar a gente embora? Eu falei, não, eu só estou falando para você fazer processo seletivo para você se comparar ao mercado e para você estar mais atualizado com o que o mercado pede, com quais as demandas do mercado. Porque quando a gente está numa empresa e acha que está ali, que está tudo... Você começa a entender tudo, é hora de mudar, ou internamente, ou externamente. Então, sempre falo para todo mundo fazer entrevista. Não tenho medo de entrevista, não é o que vai te julgar, não é o que vai te rotular. Não passar numa entrevista não é o fim do mundo, muito pelo contrário. É uma etapa é um passo à frente que você está dando, porque aquela entrevista não foi legal, mas você tem as lições daquela entrevista para a próxima, e para a próxima, e para a próxima. E outra questão é que eu me sinto muito feliz estando aqui na Visa Europa, representando a América Latina. Então, assim, eu sou um latino representando nesse nosso núcleo vários ingleses, várias pessoas de outras nacionalidades, mas eu acho que representar a América Latina é muito bom. E uma coisa que me deixa muito feliz é eu digo que eu sou muito mais brasileiro depois que eu saí do país, porque a gente vê o quanto o Brasil é bom e o quanto de criatividade o brasileiro tem. Então, nós usamos a nossa criatividade a favor da tecnologia. Então, quando você aprende uma nova linguagem de programação, ou quando eu estou fazendo mentoria com os jovens aí do PROA, é incrível ver a diversidade e a criatividade que o pessoal tem. E aí, deixa eu ver, Rô, eu consigo compartilhar aqui Consegue porque você é roxo, mas se você quiser, eu compartilho para você, Gui. Você quer que eu compartilhe? Tá. Eu acho que deu aqui. Vamos ver. Tá bom. Gui, vocês conseguem ver minha tela? Super. Gui, Sim. só preciso te fazer um pedido. Conseguimos sim. Uhum. Você consegue falar mais uns 5 minutinhos? Sim, menos de 5 minutos. Então, pessoal, esse ponto aqui, eu coloquei esse fluxo, porque ele, sempre que eu estou buscando algo, ou que eu preciso achar o meu próximo passo, isso é o que me traz, isso é o que me recentra. Então, quando nesse ponto 2, não é uma ordem, pessoal, que eu não enxergo cor, então coloquei número para me direcionar. Então, esse ponto de explorar e aprender, a gente sempre tem que levar para a vida toda, aprender sempre. Na graduação, depois sempre aprendendo. Hoje a gente tem Udemy, tem toda a variedade de curso que a gente tem online, que é super legal, que é muito bom de aprender e muito mais fácil e prático. No ponto de desenvolvimento, que é o ponto 3, seja solução para alguém. Quando você vai fazer o processo seletivo, tenta entender qual que é o problema daquela empresa, daquele grupo, daquele time, e seja a solução, proponha soluções. Isso no Pro a gente consegue fazer muito. Criar o nosso portfólio e atender as demandas da sociedade. Isso é muito bom.
como a Vanessa e a Marcele falaram, o ponto de conectar, que é esse meu ponto 3. Conecte-se com pessoas que possam te ajudar, peça ajuda, mostre o seu valor, peça ajuda em direcionamento, mentoria, ou mesmo que elas acham da trajetória, ou dentro da empresa que vocês trabalham, peça ajuda de pessoas que estão num cargo acima, ou possuem uma posição um pouquinho mais sênior, para elas te ajudarem, darem opinião qual seria o seu próximo passo. E sempre o ponto 1, refletir. Quais são seus interesses? Quais são os seus pontos? O que você quer daqui para frente? Qual é o seu próximo passo? Porque uma vez que você sabe isso, você consegue trabalhar nas competências que vão ser necessárias para esse próximo passo. E meu último ponto, muito inspirado pela Vanessa, é esse ponto aqui de quando, lá atrás, eu olhando aquele garoto que saiu da cidade de 10 mil habitantes, e aqui eu estava num jantar no parlamento inglês, numa discussão de negócios. Isso, para mim, esse momento, eu falei, eu zerei a vida, eu acho. Porque eu cheguei num ponto que eu imaginaria que eu queria conhecer o exterior e tudo mais, mas aquele garoto de escola pública que fez ETEC, que foi para São Paulo, que fez a faculdade com muita dificuldade e tudo mais, chegou para num jantar de negócio no parlamento britânico. Eu falei, bom, agora eu preciso repensar qual é o próximo passo e zerei a vida. Então, é esse um pouquinho da minha história para vocês, pessoal. Gente, vocês entenderam por que a gente traz o Gui agora? Tá claro para todo mundo? Muito motivador. Gente, agora só que vocês me complicaram, né? Porque a gente nunca teve tantas perguntas no ProAtec. Aline, impressionante, viu, Aline? Poxa, Ai, gente, parabéns, vou fazer um elogio para você. Português bem escrito, né, Proanes? Coisa mais linda do mundo, gente. As perguntas bem escritas. Muito obrigada. Fico muito feliz. Gente, bom, Gui, obrigada. Sua história é super inspiradora. Eu fiquei pensando um pouco, antes de fazer as perguntas, que tem uma coisa que é super legal. Às vezes, a gente tem um universo que a gente conhece. Então, a gente tem um sonho, a gente consegue ver mais 2 casinhas para frente. Quando a gente chega nessa casinha, a gente consegue ver mais 2. Então, acho que uma coisa super legal é todo mundo, né? O Gui, eu vim lá da roça também. Eu lembro que o meu sonho era ser secretária de médico. Esse era meu sonho de emprego, primeiro. E aí depois você vai descobrindo que tem outros mundos, e aí hoje eu sonho coisas muito maiores. Então, eu acho que isso é muito bacana. A gente vai vivendo, né? E aí a gente vai sonhando coisas maiores, porque a gente vai conhecendo coisas maiores, né? E a ideia do ProAtec é isso, gente, é trazer inspiração para que todo mundo tenha vidas e experiências muito parecidas com os nossos palestrantes, ou, quiçá, até melhor, para depois, daqui a alguns anos, vir contar para os novos proanos, né? Então, acho que é sobre sonhar, gente. E sonho, graças a Deus, ainda não paga imposto. Então, a gente pode sonhar o que a gente quiser, que tá tudo certo. Porque não vai vir uma fatia do imposto ali para a gente pagar. Então, sonhem, sabe? Sonhem. Não ache, eu não sou capaz porque eu não conheço ninguém que nunca foi para o exterior. Gente, eu nasci na roça. Ninguém nunca tinha saído da cidade inteira. Ninguém nunca tinha ido para uma outra cidade, muito menos num outro país. E fiz tudo isso e funcionou. E hoje outras pessoas fazem. Então, não é porque ninguém fez que a gente não pode fazer, tá? Ninguém do nosso Exatamente. Tempo. Exatamente. E sonhar pequeno e sonhar grande custa a mesma coisa. Então, vai no sonho grande que aquilo te move. Exatamente. Bom, Gui, tem muitas perguntas, mas eu fiz uma seleçãozinha aqui com a Rô. Tem uma pergunta da Júlia que é muito legal, que é o seguinte: estando fora de casa e longe da supervisão adulta, tão cedo, em uma fase normalmente rebelde, como você conseguiu criar o hábito da disciplina e o foco para terminar os estudos? Porque, obviamente, nessa fase que a gente é muito jovem, né, dá uma vontade de desviar, né? Outras coisas que parecem mais interessantes aparecem no caminho, né? Júlia, excelente pergunta, e eu acho que isso está conectado muito com quem eu sou hoje. Pela minha história familiar, eu precisei ser adulto muito cedo mesmo, assumir responsabilidades muito cedo, mas isso a gente deixa para uma outra conversa. Estando nessa ETEC, em que o ponto dessa ETEC era, eu entrava às 7h30 da manhã, saía às 6, e eu poderia entrar e sair em qualquer aula que eu quisesse. Eu não tinha obrigatoriedade de entrar e assistir todas as aulas. E, ao mesmo tempo que a gente tinha uma flexibilidade muito grande, a cobrança era super alta. Então, assim, se eu faltei uma aula a mais do que podia, repeti o ano. Se eu não fui com uniforme, não entrava na escola. Então, era um ponto muito rígido,
mas ao mesmo tempo flexível. Tive vários amigos que se perderam no caminho, vários, muitos, assim, e hoje me dói no coração falar desses amigos, porque a situação que eles estão hoje não é tão boa, mas eu acho que é o principal ponto de querer ser alguém diferente naquele meu meio, assim, querer fazer a diferença. E eu sabia que eu tinha um caminho um pouco mais fácil e divertido a primeiro momento, ou era aquele caminho mais difícil de sentar, estudar e não saber se eu ia ter o retorno, mas acreditar piamente que aquilo ia ter um retorno e seguir esse caminho. Então, acho que é você ter a certeza de que você quer seguir aquele caminho e investir em você. Uma coisa que a Vanessa disse que eu acho que é super importante é não se comparar a ninguém. Se compare a você. Sempre. Então, fulano está numa posição, ou fulano foi para não sei onde. Ótimo para fulano. Se compare com você e veja os seus planos. Eu acho que isso que me deu um pouquinho de norte e essa questão um pouco metódica de não seguir caminhos adversos. O Gui, eu acho que esse ponto é muito importante, né? Às vezes, e acho que as redes sociais agora, elas trazem muito essa perspectiva. Parece que todo mundo tem uma vida maravilhosa, menos a gente. E a gente sempre fala, né? Que você sempre você posta coisa boa, você vai postar o quê? A coisa triste? Não, você vai postar só os momentos bons. Então, quando a gente gasta muita energia se comparando com os outros, isso não ajuda em absolutamente nada, porque você fica mal. Se compare com você, não gaste energia nisso. A gente já tem pouco tempo. Porque tem proa, tem escola para quem está estudando, tem faculdade para quem já entrou, vai ter mercado de trabalho. Isso só gasta energia. E aí você vai ficar chateado porque alguém fez e você ainda não. Não ajuda em absolutamente nada. Então, não olhe para E ninguém sabe a trajetória de ninguém, né? Ninguém sabe o ponto de partida que você sabe o seu, mas da outra pessoa, ninguém sabe. Então, acho que a coisa que a gente perde mais tempo hoje é se comparando com o outro. Então, esquece. Vivam a vida. Bom, gente, vamos lá. Uma outra pergunta muito boa, que é do Natan, que é sobre, Gui, como você lidou com a fadiga, cansaço de trabalhar das 6 às 23 horas e quanto tempo você ficou nessa rotina? Que é a vida real, né, Gui? Essa é a vida real. Exato, essa é a vida real. E eu lembro que, além dessa fadiga, eu trocava passe de ônibus naquela época por cachorro-quente. É muito exaustivo, só que o que eu fazia, eu focava muito no que ia me dar resultado. Por exemplo, eu tinha 10 relatórios para entregar. Eu começava por aqueles mais importantes, por aqueles mais críticos, porque a hora que eu estava mais cansado, aqueles menos importantes, talvez uma falta de atenção não faria tanta diferença. Então, eu usava uma estratégia do que é mais importante primeiro, enquanto eu estou bem, e aí depois eu ia fazendo as outras atividades. E é lógico, a gente nunca consegue fazer nada sozinho. Então, tinha muitos amigos no ambiente de trabalho que me ajudavam a diminuir minha carga de trabalho também. Então, isso é muito importante. E café, muito café. O Gui, eu vou fazer uma outra pergunta que é complementar a isso, que é a pergunta da Estela. Gui, quando você encontrava uma dificuldade de aprendizagem, quais técnicas você utilizava? A gente já entendeu quando você estava cansado quais eram as técnicas. Mas quando você era obrigado a fazer aquele relatório difícil e enroscava, não ia, Exato. como você fazia? Eu acho que tem uma coisa que até minha esposa que me ensinou, um termo que chama metacognição, porque eu descobri que eu nunca conseguia estudar com todo mundo. Sempre que eu ia estudar com mais gente, eu era o pior. Nunca entendia. E eu descobri que eu tenho uma maneira própria de aprender. Eu aprendo do fim para o começo. Então, se você me explicar passo a passo, para mim não faz sentido. Eu tenho que ver o resultado e fazer engenharia reversa na minha cabeça. Depois que eu entendi isso, a minha maneira de aprender mudou completamente. Então, assim, eu tento entender o problema da minha maneira, ou, por exemplo, aprender Java, aprender Python, aprender uma linguagem de programação. Eu pego algo que já está pronto e começo a decodificar para ver se meu aprendizado faz sentido. E uma outra coisa bastante importante é não se prender àquele conteúdo ou àquele problema. Explora outras coisas similares, porque pela similaridade você vai conseguir chegar ao resultado também. E aí depois você exercitando ou refazendo o código, se caso for um código, isso vai te ajudar a entender um pouquinho mais.
Gui, sensacional. Gente, vocês estão anotando tudo? Porque eu tô. Tem muitas dicas, muita coisa boa. A gente já ultrapassou 150 vezes o tempo, então eu realmente vou precisar fechar. A gente não conseguiu responder todas as perguntas, mas queria parabenizar primeiro todos os palestrantes que deram show, mas todos os proanos, porque as perguntas foram muito boas. Tentei conciliar para ver se, mesmo que não é a pergunta, fosse algo parecido, para tentar ter uma resposta, mas gostei muito, Gui. Obrigada de coração. Por nada, tô sempre aqui, eu acho que o Pro é a minha extensão. Pessoal que quer fazer pergunta, que não deu tempo, me pergunta lá no LinkedIn. Eu acho que tem uma discussão bastante interessante que a gente pode falar, que é a questão de faculdades aqui fora, se precisa, se tecnólogo, que tipo de faculdade, então consigo dar um pouquinho mais de visibilidade para vocês em relação a isso, em relação a idioma, trajetória. Gui, a gente, me busquem lá no LinkedIn.